Bom sábado, igreja. Eu saúdo a igreja com a paz e a graça de Jesus Cristo. Amém? Eu não estou vendo o Murilo. Cadê o Murilo, Ieda? Ah, tá lá em cima. Os adolescentes, os jovens estão tudo lá em cima, né? Que bênção. Irmãos, que igreja bonita que vocês têm aqui, hein? Porque assim, quando eu entrei, eu falei assim, nossa, eu olhei para a decoração aqui atrás, nossa, que linda. Nossa igreja lá no Castelo não é assim não, tá? É meio simplona, assim, sabe? Eu achei bem bonito aqui. Mas a igreja é mais bonita porque você está aqui. O prédio não importa. O que importa é o que você faz aqui, adorando o nosso Deus. Isso é o que é importante. E amém por isso. Amém pela sua vida. Eu agradeço, Milena e Ieda, ao convite. A Clécia também, a gente ficou muito feliz. É sempre uma responsabilidade, mas é uma alegria a gente poder compartilhar aquilo que vem da palavra de Deus. Eu agradeço também pela oportunidade. E essa semana a Clécia estava com sinusite. Ela quase não conseguiu cantar, mas a gente conseguiu chegar um pouco mais tarde ali, se preparar e deu tudo certo, porque sempre Deus provê, né? Então eu agradeço por isso também. Irmãos, eu gostaria de começar e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 8. Nós vamos começar no verso 21. João 8, 21. Amém ou misericórdia? Mas eu estou ouvindo aí o pessoal da misericórdia que não falou. Tá virando página, né? Mas sempre há misericórdia na casa de Deus, irmãos. A gente aguarda mais um pouquinho. Mas antes da gente começar, irmãos, eu gostaria de orar mais uma vez. Assim como você está, feche seus olhos e curva a sua fronte. Pai querido, nós agradecemos, Pai, por essa oportunidade de termos Bíblias, Pai, em nossas mãos. Nós agradecemos porque o Senhor cuida de nós. E agradecemos, Pai, pela oportunidade, Pai, de estar aqui na igreja. Muitos não têm essa oportunidade. Eles estão fugindo, estão escondidos nesse momento, mas tem, Pai, a Tua palavra em seu coração. Nós oramos por esses amigos, Pai, por esses irmãos que estão sofrendo perseguição nesse momento. Mas pedimos, Pai, especialmente a unção do Teu Espírito Santo nesse momento. Eu sou aqui apenas um mensageiro, Pai, que o Senhor me use. Me use para que eu possa dizer, Pai, a palavra que vem da tua voz, da Tua boca, do Teu trono de graça. E eu peço, Pai, para que o Senhor também, através do Espírito, prepare o coração desses meus irmãos, para que eles possam compreender a mensagem. É isso que eu peço e agradeço em Jesus. Amém. Irmãos, eu vou ler do 21 ao 30, e aí nós vamos fazer algumas considerações, porque essa vai ser a introdução, tá? Então, na minha versão diz assim: De outra feita, lhes falou Jesus, dizendo: Vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: Terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Então lhes perguntaram: Quem és tu? Respondeu-lhes Jesus: Que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. E disse-lhes depois Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Então, irmãos, essa discussão Jesus estava tendo com os judeus.
Eles poderiam ser, não eram os fariseus, não eram os líderes da época, mas eram judeus, pessoas leigas, como nós que estamos aqui. Nós não somos pastores, nós não temos cargos eclesiásticos, vamos dizer assim, de hierarquia dentro da igreja oficialmente. Somos aqui alguns líderes de departamento, né, mas somos todos leigos, não somos teólogos, né? Essa seria a palavra, não somos teólogos. Assim como ele estava discutindo com essas pessoas que não eram os teólogos da época, eram judeus, eram pessoas leigas como nós. E aqui, se a gente voltar um pouquinho antes, ali em João 5, você pode ler depois, eu não vou ler por causa do tempo. João 5, 16 a 18 e capítulo 7, de 19 a 24, você vai ver que esses judeus, esses leigos, já queriam matar Jesus. Eles já estavam ali, nós queremos matar porque Jesus fazia cura no sábado e porque ele se fazia igual a Deus quando ele falava assim, Deus é meu Pai. Então esse era o motivo pelo qual esses judeus queriam matar Jesus. É porque ele queria se fazer igual a Deus, mas ele era, né? Ele se fazia igual a Deus, dizendo que Deus era pai dele, e porque ele estava fazendo curas no sábado. Então, essas pessoas para qual ele está falando aqui, que no final a gente leu ali no verso 30, distas essas coisas, muitos creram nele, eram pessoas que tinham uma sede de assassínio. Eles queriam matar Jesus. Mas algo aconteceu, ele falou assim, não, peraí, eu acho que dá para dar um crédito para esse rapaz. Dá para dar um crédito para esse Jesus. E qual que é esse crédito? Né? Porque assim, ele fala assim, eles creram, mas creram no quê? No que eles creram? No verso 27, ali que nós acabamos de ler, ele diz o seguinte, eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Porque esse era um dos primeiros motivos por qual eles queriam matar Jesus. Porque ele se fazia igual a Deus. Então, como eles não entenderam nesse momento que Jesus estava falando de Deus, do Pai, e estava se fazendo igual a Deus, eles deixaram por menos. Vamos ouvir mais o que ele tem para dizer. E na sequência, Jesus diz o seguinte, quando levantardes o Filho do Homem. E se você pensar naquela época, com os judeus, como que eles pensavam? Eles pensavam no Messias como um líder militar. Eles queriam que fosse um líder político, um líder militar, que livrasse eles do jugo romano. Essa era a mentalidade dos judeus daquela época. Inclusive dos discípulos. Os discípulos não eram diferentes disso. Então eles estavam pensando dessa forma. Então quando ele fala assim, quando vocês me levantarem, quando eu for levantado, o que eles estavam pensando era, ele vai se tornar o rei. Ele vai se tornar o líder que nós precisamos que ele seja, para que ele nos liberte de Roma. É isso que eles creram. Creram de forma errada, mas creram. E aí, agora a gente vai para o verso 31, aí ele começa a dizer então, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecereis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E o 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, sem demora, Jesus já começou a colocar todo mundo no eixo. Tá, vocês creram em mim, vocês ficaram. A ideia que me parece aqui do texto é como se tivesse uma multidão, né, ali ouvindo Jesus. Alguns creram e ficaram, e os outros foram embora. Parece que ficou um grupo seleto, alguns que quiseram crer em Jesus, e ele estava falando agora só para esses. Né? E aí ele diz o seguinte, né, ali no finalzinho, né, que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, aquilo que eles estavam pensando, né, sobre o líder militar não era verdade. Eles precisavam entender o que era verdade. Só que quando Jesus fala isso, os judeus já respondem na lata. E aí vem o verso 33. E aí nós vamos ler do 33 ao 40. Responderam-lhe. Não, vamos ler só o 33 agora. Responderam. Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? O que me chama a atenção na resposta ali dos judeus é que eles emanam duas coisas. Jesus fala uma coisa só, a verdade vos libertará. E eles levantam duas situações. Nós somos descendência de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. E aí, no grego, é muito importante quando a gente consegue entender essas coisas, porque ali o que foi traduzido como libertará, na verdade, essa palavra em grego se chama eleuterô. E esse eleuterô, essa palavra eleuterô, nesse verso aparece duas vezes.
com dois significados diferentes. Então, quando ele fala assim, ó, e conhecereis a verdade nos libertará, Jesus está falando de duas coisas, libertará de uma coisa e de outra. E é por isso que os judeus respondem com duas situações. Ó, somos filhos de Abraão, descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. E essa palavra eleuterô, ela pode significar duas coisas. Liberdade, sim, você vai ser libertado, mas de uma coisa, a primeira coisa, de uma responsabilidade cerimonial. Os judeus eram o povo da cerimônia. Tudo tinha uma lei cerimonial para tudo que eles fossem fazer. Para purificação, para apresentação da criança, para todas as outras coisas, eles tinham cerimônia para tudo. Então Jesus está falando, vocês vão ser libertos dessas cerimônias. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que significa esse eleuterô, essa palavra que fala sobre liberdade, é que ela fala sobre libertar de uma responsabilidade moral e também que leva à morte. Então, quando você falava para o judeu assim, que você merece morrer, que você tem uma responsabilidade moral, aí ele vai falar assim, não, mas eu guardo os mandamentos. As 613 leis que os rabinos deixaram, e os 10 mandamentos, a Torá, não, eu guardo tudo. Como assim? Eu tenho responsabilidade moral e eu devo morrer por isso. Então é onde eles vêm sobre essa questão, e eles falam de uma forma velada, porque se você olhar um pouquinho antes também no capítulo 8, ele estava falando sobre a mulher adúltera, que eles queriam apedrejar, e Jesus fala assim, se aquele que estiver sem pecado, que joga a primeira pedra. Então eles já tinham assumido que eles tinham pecado. Mas quando Jesus fala que esse pecado, agora ele começa a falar sobre esse pecado, que existe uma obrigação, uma responsabilidade moral, e que você deve morrer por isso, aí eles falam assim, não, nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu sereis livres? Então, Jesus está falando sobre duas coisas, lei cerimonial e a responsabilidade que cada um tem pela própria morte por causa do pecado. E eles entenderam sobre essa questão de ser um escravo. Nunca fomos escravos. Mas, na verdade, eles estavam mentindo, porque eles foram escravos, sim, no Egito. Estavam, sim, sob o jugo romano, estiveram sob o domínio da Babilônia, sob o domínio da Médio-Pérsia. Então, por mais que eles fossem apenas vassalos, vamos dizer assim, eles eram escravos, sim. Então, eles estavam mentindo aqui, mas só queriam ter um argumento para refutar Jesus. E agora vamos ler do 34 até o 40. Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que viste em vosso pai. Então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenha falado a verdade que ouvi de Deus, e assim não procedeu Abraão. Então Jesus, aqui, ele vai colocar as duas coisas. Né? Primeiro, o que eles talvez pudessem estar entendendo como uma escravidão real, né? Que eles não estavam afirmando que não, nunca fomos escravos de alguém, eles estão falando que vocês são escravos sim, vocês são escravos do pecado. Porque aquele que comete pecado é escravo do pecado. Você não consegue se libertar. Você cedeu a sua força de vontade ao pecado. E agora você é um escravo dele. Romanos 8, o 7 vai falar sobre isso. Paulo falando, o bem que eu quero eu não consigo fazer. O mal que eu não quero, esse eu faço. E a nossa vida é assim, como escravos do pecado. Mas ele fala a solução. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa era a condição. Mas aí depois, quando ele vai falar assim, que ele sabia, né, do desejo assassino daquelas pessoas, que ele só estava ali, ele só tinha sido amansado, só tinha sido guardado um pouquinho, mas qualquer coisa que Jesus falasse, aqui começa a falar de novo, aquele desejo para assassinar Jesus, ele ia brotar de novo. Ele só tinha esquecido, guardado lá no cantinho, no coração, e deixado por um tempinho lá, sem usar.
E aí Jesus vai no ponto, né? E ele fala assim, ó, vocês fazem aquilo que vocês vistes em vosso pai. E aí eles ficam loucos. Eles dizem o seguinte, nosso pai é Abraão. E aí Jesus rebate dizendo, então por que vocês não praticam as obras de Abraão? Vocês procuram me matar, a mim que vos tenho falado a verdade, que eu ouvi de Deus, e assim não procedeu Abraão. E aí, quando eu estava estudando esse texto, eu parei nesse momento e me perguntei, quais são essas obras de Abraão? Se você parar para pensar e lembrar de quem foi Abraão, Abraão é conhecido por ser o pai da fé, exatamente, o pai da fé. Aquele que confiou, aquele que saiu de Ur e veio para Canaã sem saber para onde. Na verdade, ele saiu de Ur sem saber para onde ia. Né? Ele falou assim, eu vou te mandar para uma terra que eu te mostrarei. Ele nem sabia que era Canaã. Ele foi indo, foi seguindo a Deus. Ele é o pai da fé. Só que eu gostaria de olhar para Abraão dentro do contexto desse texto. E sobre qual que é o contexto desse texto? O contexto desse texto é pecado. Jesus está falando, vocês são escravos do pecado. Então, se vocês acham que são filhos de Abraão, façam as obras de Abraão. Será que Abraão pecou? Como qualquer um de nós pecou, não pecou? Então, vamos olhar lá em Gênesis quais foram essas situações onde Abraão pecou? Abre aí em Gênesis, capítulo 12, versos 11 a 13. Gênesis, capítulo 12, 11 a 13. Abraão já estava na terra de Canaã, aconteceu uma fome naquela terra, aí parecia tipo, eu confiei em Deus e agora tem uma fome, e agora o que eu faço? Vou descer para o Egito. Era essa que ele ia fazer, ele estava descendo para o Egito. E aí o verso 11 diz o seguinte, quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem seis que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão te dizer, é mulher dele e me matarão, deixando-te com vida. Parece com o pai da fé? Nem um pouco, né? Temeu pela própria vida, falou que aí contou a meia verdade, né? Porque Sara de fato era meia irmã, é minha irmã, mas não disse que era mulher. Por quê? Vão te pegar para fazer mulher de alguém e vão me matar. Medo por perder a vida. Já teve medo nesse sentido, irmãos, de perder a vida, sei lá, num acidente, alguma coisa assim? Eu já tive uma situação, uma outra oportunidade eu conto essa história, porque aí o sermão tem que ser diferente. Eu já tive entre a vida e a morte na mão de alguém. Mas foi ali onde eu me converti, graças a Deus. E Abraão temeu pela própria vida e não confiou no Deus que ele seguiu até ali. Vamos ver uma outra coisa também que Abraão fez? Capítulo 16, versos de 1 a 3. Gênesis 16, um pouquinho para frente. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ele ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Então, desde quando ele deixou Ur, chegou lá em Canaã, Deus já havia falado com ele, eu vou fazer de você uma grande nação. Mas só que Sara era estéril, e haviam passado 10 anos, e a espera foi consumindo a fé. A espera foi diminuindo aquela fé, até que chegou um momento que eu falei assim, eu acho que Deus não vai fazer nada mesmo, então eu vou ter que fazer alguma coisa. E aí Abraão aceitou. Mas qual que é esse pecado aqui, irmãos? Como que chama? Adultério. Adultério. Abraão já era casado com Sarai. Com Sara. É Sarai? Não, ainda não tinha mudado o nome. Ainda era Sarai. E aí ele toma uma outra esposa. Por quê? Por medo de que Deus não cumprisse a sua promessa.
Esse é o pai da fé, infelizmente. Ainda não é o pai da fé, mas vai chegar lá. E se não fosse o suficiente, no capítulo 20, ele faz a mesma coisa que fez lá no Egito. Capítulo 20, Gênesis 20, o 1 e o 2. Diz assim: partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. E disse a Abraão a Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-lo. A mesma situação lá do Egito, falou de novo. Não tinha aprendido, porque lá no Egito quase que ele foi realmente morto por ter falado, por ter mentido. Ele não queria, ele mentiu para não morrer, mas porque mentiu, na verdade quase morreu. Foi expulso do Egito e não aprendeu. Mais uma vez, desconfiou do Senhor. Como Abraão não é diferente da gente, a gente também comete as mesmas coisas, coisas diferentes, comete pecados. Só que aí vem as obras, né? A obra de Abraão, as obras, né, que ele efetuou, no caso. E aí vamos abrir em Gênesis 21. Está indo logo na sequência, né? 21, de 8 a 14. Ismael era mais velho, né? Ismael foi o primeiro filho, com Agar, do adultério. E Isaac nasceu depois. A promessa foi cumprida. Deus cumpriu sua promessa. E Isaac nasceu. E aí diz aí, ó, 21, 8. Isaac cresceu e foi desmamado. E nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara, que o filho de Agar, a egípcia, a qual lhe dera a luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão: rejeita essa escrava e o seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. E pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso por mal, por causa do moço e por causa da sua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. E ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Eu vejo muitos pais aqui. Como que seria, irmãos, ter que mandar um filho embora de casa? Eu vejo pais aí segurando seus filhos pequenos nos braços. Pensa o que Abraão passou. Ter que mandar um filho embora. Mandar a outra mulher embora. Essa foi uma das obras de Abraão. Ele tinha que extirpar o adultério da sua vida. Não podia conviver com aquilo. E quem pagou o preço? Foi o filho. Foi o Ismael. Ele que teve que andar errante pelo deserto. Mas Deus, apesar de todas essas coisas, ele susteu tanto a Agar quanto a Ismael. Mas não podiam viver no mesmo lar. O efeito do pecado ele precisa ser arrancado da vida. E foi isso que Abraão fez aqui, a muito custo. A muito custo. E a outra obra pior do que essa, no capítulo 22, de 1 a 13. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. E levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe.
Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. E tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Era muito difícil enviar um filho para fora de casa. Agora você tem que matá-lo. Patriarcas e Profetas, em Ellen White fala que toda a dúvida que Abraão teve ao não confiar em Deus, ao mentir para manter a sua vida, ali ele teve que exercer toda a sua fé. Ali era o momento onde ele tinha que realmente confiar em Deus. Ele poderia ter falado assim: não é Deus que está pedindo uma coisa dessa. O meu Deus não pediria uma coisa dessa. Ele poderia ter raciocinado assim, mas não raciocinou, confiou. Diante da morte do filho, chega um momento que Abraão nunca havia testemunhado uma ressurreição. Mas ele começou a acreditar que se Deus está pedindo para eu matar o meu filho, ele pode trazer ele de volta à vida. Mesmo sem saber o que era uma ressurreição, sem mesmo nunca ter visto isso. E ali ele confiou plenamente no Deus de Israel, no seu Deus. E falou assim: é para matar? Então eu vou fazer. Mas eu sei que você pode mudar essa situação. Ela fala que quando ele ergue o cutelo, o anjo aqui na Bíblia fala que ele brada, mas ali o anjo tem que segurar a mão, porque a disposição dele em cumprir a vontade de Deus era tão grande que ele teve que segurar, porque se ele não segurasse, ele ia acertar o menino. E é difícil de entender isso, irmãos, difícil de entender. Porque eu já vi, morava no sítio, eu já matei animais para comer, frango, e como é dolorido ver isso, sabe? E aí eu fico pensando num pai matando um filho, tendo que sacrificar o próprio filho. Mas aqui, irmãos, é aqui onde ele se torna o pai da fé. Aquele que não confiava, confiou até o extremo. E aqui, irmãos, é onde eu quero trazer a aplicação para nós. Nós que vivemos nesses dias, que não sacrificamos animais, não precisamos expor nossos filhos a perigos, graças a Deus. Mas nós estamos dentro do contexto do pecado, né? Tudo que Abraão fez foi como uma sangria, como algo para tirar de dentro dele o pecado, aquilo que ele não podia fazer por si mesmo. Deus nos dá provas, às vezes, para que isso possa acontecer. O fato de ter adulterado é algo simples de entender que é errado. Mas o fato de mentir e não confiar em Deus, isso às vezes passa despercebido pela gente. Quando você não confia em Deus, você está muito próximo, ou se não já está, idolatrando. Nós muitas vezes nos gabamos porque o nosso prédio da igreja não tem imagens, não tem quadros, não tem coisas como algumas outras têm. Mas no coração, irmãos, nós somos tão idólatras
como aqueles que cultuam imagens. Porque nós não confiamos em Deus. Nós não entregamos nossa vida plenamente nas suas mãos. Porque quando você não confia em Deus, você está confiando em quem? Em si mesmo, no seu próprio braço. E a Bíblia diz, não te estribes no próprio entendimento, mas reconheça Deus em todos os seus caminhos, confia nele. Mas a gente confia em nós mesmos. E agora voltando lá em João capítulo 8, eu gostava muito de ler esse texto, quando eu achava que eu estava falando com os judeus e não comigo. Eu gostava muito de ler esse texto. Eu achava muito bonito. Nossa, como Jesus falou com essas pessoas, colocou ele no lugar deles, mas na verdade, lá no verso 31, quando ele fala assim, ó, Jesus começou a falar com os judeus que haviam crido nele, nós somos esses judeus. Nós temos uma percepção muito errada de Deus e acreditamos piamente que estamos corretos, mas não conseguimos compreender nem um pouquinho da sua misericórdia, compaixão e amor por nós. E o seu cuidado, de saber que nós temos um Pai que cuida de nós. Em cada detalhe da nossa vida é importante aos seus olhos e a gente não confia. Nós não confiamos em Deus plenamente. E por isso estamos em idolatria. João capítulo 8, versos 41 a 47, a gente já está encaminhando para o final. João capítulo 8, versos 41 a 47. Vós fazeis a obra de vosso Pai. Disseram-lhe eles, não somos bastardos, temos um Pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me haveríeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Quando eu estava estudando, irmãos, e quando eu tive a percepção desse texto, eu estava dormindo, eu acordei de madrugada, e essa mensagem ela surgiu na minha mente, me convidando a refletir. Como eu disse, sempre li esse texto falando dos outros, mas nunca apliquei ele para mim mesmo. E quando Jesus estava falando através desse texto comigo, ele estava falando, você acaricia pecados no seu coração. Você não confia em mim. Você tem outros pecados que precisam ser desarraigados na sua vida. A minha história com pornografia, ela começou desde a adolescência. Quando meu pai, ele ia para o rancho com os meus tios, amigos ali, a gente ia junto, o rancho pescar, né, no rancho na beira do rio. E lá eles tinham revistas pornográficas. E a gente era tudo criança, né, tinha talvez 8 ou 10 anos, eles não deixavam a gente ver. Só que meus pais não eram cristãos professos, né, a maioria ali era todos católicos, mas não levavam a sério a religião, bebiam muito, meu pai inclusive, e segundo a vontade de Deus, não será mais, em breve, ele não vai ser mais ser um alcoólatra. Eles bebiam muito e a gente conseguia espiar e via, o que será que é isso que eles ficam vendo? Com 8, 10 anos a gente já era apresentado a isso. Quando eu cheguei na escola, e aí os amigos levavam também revistas, era muito fácil de ver, de pegar e olhar, aquilo chamava a atenção e se tornou um vício. Nunca consegui sair desse vício. Por muito tempo, depois de casado, só que sempre quando eu via pornografia,
Por um tempo eu falava assim, não vou contar para a Clécia. Mas a pornografia nada mais é do que um adultério virtual. Então eu ia lá e confessava, pedia perdão para Deus, confessava para a Clécia. E muitas vezes a Clécia chorava, não conseguia entender por que eu fazia isso, que tinha alguma coisa de errado com ela. Mas nunca teve nada de errado com a Clécia. Tinha algo de errado comigo. Eu tive pais excelentes quando meu pai não estava bêbado, é claro. Minha mãe é depressiva, até hoje, luta contra a depressão. E a gente sofreu várias feridas emocionais quando adolescentes, crianças. Rejeição por parte de alguns avós, tios. E o vício nada mais é do que uma fuga. A pornografia em si, ela não é o problema, não é a raiz. A gente não trata a pornografia. A gente tem que tratar a ferida que levou a gente a se viciar. E nisso eu estou falando sobre o meu vício, mas você pode pensar no que você passa. Todos nós temos infelizmente, esses pecados de estimação, os acariciados. E mesmo dentro da igreja, mesmo com meus 10 anos aí já de adventismo, eu não conseguia me libertar disso. Clamava, mas não conseguia. Clamava e caía. Fiz terapia por outras situações, por outras situações da vida também. E na terapia eu fui apresentado a um programa da Igreja Adventista e que poucas pessoas conhecem. O meu terapeuta, que também é adventista, ele é de Vinhedo, na época eu morava em Araraquara, ele foi fazer uma palestra, pegamos o contato, depois eu comecei a fazer terapia com ele. Ele me disse, cara, tem um projeto que eu acho que você vai gostar. Já tinha terminado, a terapia tinha um prazo lá, já tinha terminado, já tinha resolvido algumas questões, né? Esse projeto se chama Celebrando a Vida Plena. Poucas pessoas conhecem, mas ele faz parte do Ministério da Saúde da Igreja, e dentro do Ministério da Saúde existe o Ministério de Recuperação Emocional. Ministério de Restauração ou Recuperação Emocional. Adventista. Como que ele foi criado esse projeto? As pessoas viam que poderiam ajudar familiares que tinham vícios em bebida, em drogas. Porque se você for ver o Alcoólicos Anônimos, que é o pai dos grupos anônimos, depois vieram os narcóticos, os dependentes emocionais anônimos e por aí vai, ele foi criado e hoje eu tenho a certeza, assim como o pessoal que trabalha dentro do Celebrando, que é por Deus que esse projeto, o Alcoólicos Anônimos, ele foi criado lá na década de 1930, por aí, nos Estados Unidos. Porque pessoas que eram viciadas em álcool, eles faziam, traçavam ali os seus passos, né? São 12 passos ali que você aprende, e aí eles conseguiam se libertar do vício, porque eles tratavam as feridas emocionais. Dentro do Celebrando a Vida Plena, eu comecei a encarar quem era o Ricardo real. E o Ricardo real, ele não é bonito. O Ricardo real é podre, nojento. E aí eu comecei a entender que eu precisava de cura emocional também. Mas como tudo na Bíblia a gente entende também que é espiritual, tudo se une. Dentro desse projeto eu consegui abordar situações que na terapia eu não consegui. Porque, irmãos, eu nunca ouvi o Espírito Santo falar tanto comigo, tão claramente, falar assim, ó, você tem que se libertar disso, você tem que rasgar isso fora do seu coração. Você não consegue me adorar se você continuar dessa forma. A pornografia era uma dessas coisas. Estou dizendo de uma delas, eram várias. E a gente está dentro da igreja e a gente acha que a gente está perfeito, que a gente está bem, mas a gente não está. Infelizmente, muitas vezes a gente não está. E ali, irmãos, foi onde eu comecei a tratar as feridas emocionais que eu tinha, as rejeições, as crenças de incapacidade, geradas ali por, muitas vezes, trabalhando no sítio com meu pai e não conseguindo desempenhar a função. Meu pai bêbado, não sabia, né? Hoje a gente entende que ele já era alcoólatra naquela época. Ele me xingava, falava assim, você é um burro,
você é incapaz. E eu fui jogando isso para dentro e achando, não, eu devo ser burro mesmo, devo ser incapaz. Tudo que eu busquei na vida foi para dizer para o meu pai ou para as pessoas, não, eu não sou um burro. Eu não sou incapaz. Só que tudo que eu conquistei foi como compensação por algo que fizeram comigo. Mas ali eu realmente entendi, não, eu não sou incapaz. Eu não sou burro. Eu sou um filho amado de Deus. E por conta disso, há 290 dias, eu não vejo pornografia. O que eu quero convidar vocês, irmãos, é para vocês refletirem nesse momento sobre os pecados acariciados que vocês também têm. Porque não há homem que não peque, não existe. Mas a grande questão desse projeto é que ele nada mais é do que um processo de santificação em passos regulares, onde você fala, agora nós vamos fazer isso, agora nós vamos fazer aquilo. Não há nada que eu aprendi no Celebrando que eu não poderia ter aprendido sozinho, lendo a Bíblia. Nada. A única coisa que muda dentro do projeto é o que a gente chama de remissão de tempo. Através da experiência de uma outra pessoa que está mais avançada, eu consigo olhar e falar assim, tá, entendi. Talvez o que ela demorou 10 anos para entender, eu entendi em um dia, por causa de um testemunho que ela falou. É a única coisa que muda. Então, irmãos, eu convido vocês a fazerem essa reflexão nesse momento. A Clécia vai cantar nesse momento. E enquanto ela estiver cantando, eu peço que você, onde você estiver, da forma como você estiver, feche os olhos. Pense naquilo que você tem feito que não agrada a Deus, porque você sabe aquilo que não agrada a Deus. Às vezes é a língua mentirosa, às vezes é a fofoca. Eu não consigo parar de fofocar. Isso é um vício também. Às vezes é a falta de confiança em Deus, às vezes é o trabalho excessivo. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar. Às vezes, irmãos, isso às vezes é difícil de entender, mas o vício na igreja, o vício estar aqui, de fazer as coisas, de trabalhar para a igreja, às vezes também é um vício. É uma fuga de uma ferida que você tem. Mas Deus pode te mostrar o caminho. Deus pode fazer por você o que você não consegue fazer sozinho. O que a gente aprende lá é que só nós podemos nos dispor. Só você pode, essa é a frase, só você pode, mas não sozinho. Jesus te ajuda, o Espírito Santo te ajuda. Se eu estou há 290 dias sem ver pornografia, é porque Ele me ajudou, não é por mim. Então Ele pode ajudar você também. Entregue seu coração a Deus nesse momento. Confesse. Aquele que encobre as suas transgressões não prospera. E quando a Bíblia fala não prospera, não é questão de tipo assim, não vou ter dinheiro, não vou ter uma casa. Não prospera para o reino do céu, não vai ser salvo. Entenda direito esse verso. Quem encobre suas transgressões não prospera, não vai para o céu, não salva. Mas aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Que você alcance a misericórdia, irmão, nesse dia. Amém? De joelhos estou mais uma vez, de joelhos, Senhor, neste teu santuário de paz. Venho aqui te pedir mais uma vez, me ajuda, Senhor. Me ajuda a vencer o mal.
Quantas vezes lembrei do teu amor e chorei, Senhor, pois nas garras do mal eu senti quão distante eu estava de ti. Quanto eu precisava sentir o teu calor. Sei que podes curar-me, Senhor. Me concede a paz, a tua paz. Me concede a paz. Sei que podes curar-me, Senhor. Me concede a paz, a tua paz. Me concede a paz. Me concede a paz. Me concede a paz. Lá com o nosso grupo de recuperação, a gente faz algumas perguntas, né? Até quando a gente tem que lutar contra o pecado? A frase é a resposta: até virar um testemunho. Porque quando vira um testemunho, vira público. E agora eu não posso voltar mais atrás. O Marcos, que eu estou olhando agora para ele assim, eu falei para o Marcos que eu estava nos 290 dias. E amanhã, no dia 291, eu não posso mais falhar. Eu não posso voltar para onde eu estava. Eu tenho um compromisso com vocês agora. E um dia, irmãos, vocês também farão um compromisso aqui com cada um. Vai chegar um dia, irmãos, onde a gente vai poder confiar um no outro a ponto de falar assim: eu tenho essa dificuldade, olhe por mim. E juntos, a gente vai começar a se libertar desse mal que existe, que habita no nosso coração. E aí, irmãos, quando a gente se desculpar, quando a gente enfrentar e saber quem realmente nós somos e por que precisamos de salvação, então aí eu vejo o céu se abrindo, Jesus derramando sem medida o Espírito, a gente pregando a mensagem e o mundo sendo salvo e Ele voltando nas nuvens do céu. Mas nós precisamos, irmãos, tirar isso da nossa vida. Eu gostaria de convidar você agora para se levantar, para a gente fazer uma oração. Pai querido, obrigado, Pai, por estarmos na Tua presença, Senhor. Eu sei, Pai, que a mensagem de hoje não é nem um pouco agradável de se ouvir. Mas eu sei, Pai, que o Senhor fala ao nosso coração, para que deixemos de lado, Pai, as obras das trevas, o pecado, aquilo que mancha, Pai, o nosso caráter, para sermos um pouco mais parecidos com Cristo. Sim, Pai, só nós podemos nos dispor a isso, mas não precisamos fazer sozinhos. O Teu Espírito Santo, Pai, nos ajuda, Ele nos guia, Ele faz com que a gente chegue no caminho e continue andando nele. Então eu agradeço, Pai, pela Tua misericórdia. Agradeço, Pai, porque esses irmãos também aqui, eles se dispuseram, Pai, a entregar suas vidas verdadeiramente em Suas mãos. Confessaram os seus pecados, Pai, aqueles que ninguém conhece, que só o Senhor conhece. E os ajuda, Pai. Dá a eles a Tua misericórdia e o Teu perdão. E os ajuda, Pai, para que eles possam seguir firmes na caminhada contigo. Nós agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom.
Agradecemos porque o Senhor nos ama e porque somos filhos, Pai, amados de Ti. Obrigado por isso, Paizinho. Eu despeço aqui, Pai, todo mundo, para que nós voltemos para nossas casas em segurança, com a ajuda dos Teus anjos, do Teu Espírito, e que nós possamos ter um restinho de sábado abençoado. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.